Olá pessoas, tudo certo? Esse vídeo a gente vai falar por que a gente decidiu ir a pé ou carona em alguns momentos, né? Mas a ideia era ir a pé, né? Era esse o objetivo primeiro, de Porto Alegre até Imbituba, que a gente está se mudando, né? De Porto Alegre a Imbituba, a gente decidiu se mudar dessa maneira. Por que a gente decidiu se mudar dessa maneira? Primeiro de tudo, é justamente porque a gente estava querendo se mudar. Isso. E a gente podia se mudar, claro, de ônibus De qualquer maneira de transporte, ou né? avião ou sei lá, de qualquer outra maneira. Porém, tinha uma coisa chamada, não vou falar o nome porque não pode, mas tem uma situação, todos Todos sabem sabem, que durou 2 anos, está durando ainda. está durando ainda, que faz com que se torne um pouco perigoso e, enfim, problemático ir de avião ou de ônibus. E a gente queria muito começar a ter esse estilo de vida itinerante. Qual é o estilo de vida itinerante? Nós somos professores. A ideia é de viajar ao Brasil morando 3 meses em cada lugar, trabalhando com o que a gente trabalha. A gente queria mudar para essa vida, mas não tinha esse meio de transporte. Isso. Trabalhando de forma online, né? Então a gente não tinha nada que nos prendia em Porto Alegre, a gente já vai chegar nessa parte. Mas o principal, o que nos movimentou a planejar tudo isso foi conhecer o Brasil, viajar. Então aí começa por aí, né? Morar 3 meses pelo menos, ou um mês, enfim. Ter essa liberdade também de escolher o tempo que a gente queria ficar em cada cidade. Tem um roteiro aqui embaixo. Aí a questão dessa situação de crise que estamos vivendo, De saúde que a pública. gente começou a planejar em abril. Né? A gente definiu ir a pé em abril de 2021. Então, aqui no Brasil ainda estava muito crítica, não tinha nem começado direito a vacinação, eu acho. Tinha, mas era muito pouco. Só os profissionais da saúde, tu falou a palavra vacinação, não vai pegar bem pros algoritmos, não tem problema. Enfim. Tá, mas a questão é que não podíamos ir de ônibus, nem de avião, e nem de carona, porque a ideia também era nem esse contato ter. Agora, atualmente, se torna menos problemático o contato a carona, porque já tem a vacina, né? E também nem pousada não era para ficar, pelo mesmo motivo, mas se tornou menos problemático, porque tem a questão da vacina. Né, o planejamento. Eu vou ir pro sétimo motivo, porque eu acho que ele encaixa muito bem. Que a gente não tinha nada que nos impedisse de ir a pé. Então, a gente não tinha carro, a gente morava num apartamento que já podia cancelar quando a gente quisesse o contrato, se fosse o caso. Não temos filhos, não tínhamos cachorro até então. Enfim, não tinha nada, assim, que era só a gente vender as coisas da casa e mais pessoais e definir a vida na mochila, independente da forma de transporte, né? Mas a gente resolveu começar caminhando porque a gente pode evoluir para outras maneiras de viajar depois, né? Tipo, se eu comprar um carro, onde é que eu deixo o carro para ir a pé até o próximo destino? Né? Então fica meio estranho, né? Faz mais sentido a gente começar indo a pé e no futuro comprar um carro, ou um barco, ou uma van para fazer um motorhome, ou tudo isso, do que começar de uma maneira, né, com um barco, começar com um barco e depois viajar a pé, parece que não faz tanto sentido, né? Vender, digamos assim, um barco para viajar. Então a gente quer começar dessa maneira de viajar mais simples para depois ir, entre aspas, muitas aspas, evoluindo. Conforme a gente foi aderindo a essa ideia de caminhar, porque no início foi bem difícil, assim, de ok, a gente vai fazer isso, tá, como é que a gente quer esse processo, né? Porque tem a questão da segurança, que tu vai estar bem vulnerável, tem a questão do desapego, tem a questão do preparo físico, então são várias questões que a gente foi internalizando, assim, se preparando. Então, principalmente a questão do preparo físico. 330 km a pé, olha, enfim, é muito difícil. E a gente começou também a pensar nos pontos positivos disso, que é passar por lugares que tu não passaria nem de bicicleta, né? Nem de carro, porque a gente passou por trilha, passou por pedras que tu só passa a pé, assim, não tem como tu passar de outra forma, porque era muito íngreme, muito, deslizava muito, enfim, então era a pé que tu passaria por ali, senão não conheceria esse lugar. Na prática, esses lugares foi principalmente viajar por pedras. E praias, né? Em Laguna, em Bituba e... principalmente em Laguna, tem muitas pontas, né? Que
a terra ela avança no mar com pedras nessa ponta. Que é como tu acessa a outra praia. Que é como tu acessa. E tem muitas vezes que é um mato gigantesco. Tu tem que acessar pelas pedras em alguns lugares. Outros lugares pode até acessar pela terra, mas Pelo morro, morro, né? mas é por trilhas, ou seja, não daria de carro, ou até de moto é difícil. Tem outros momentos que até dá de carro e moto, mas é uma volta muito grande, não ia valer a pena ir ali. Então, na prática, a gente viu que a gente ia conhecer muito, na prática, a gente descobriu que ir a pé faz a gente conhecer muito mais lugares, ou seja, o máximo de cidades e de lugares possíveis, bonitos, né? Paisagens, né, e tudo. Principalmente porque são cidades muito pequenas, muitas praias desertas, então facilitou muito, assim, pra gente, né? Então esse foi um incentivo também bem grande pra gente ir a pé. Próximo, experiência... isso já foi, meio junto. Uma coisa que a gente também queria experimentar, que assim é meio estranho talvez, mas de tu passar por um processo de também saber lidar com o estresse, com a falta de água um pouco, né, ou de comida, que tu tem que esperar chegar na cidade para comprar, o cansaço, aqui a relação entre nós dois. Então, um processo de autoconhecimento também e de ver qual é o meu limite, né? Então, até onde eu consigo ir? Será que eu consigo fazer isso, né? Dormir no desafio, duro. né? Enfim. Isso é muito legal, então a gente se incentiva muito. Não, é muito dolorido, mas é um processo que propicia um autoconhecimento muito grande, né? Do nosso próprio corpo, dos nossos próprios limites. Faz tu valorizar mais coisas... Parece muito clichê, né? Mas faz tu valorizar mais coisas. Cama. Uma cama, um chuveiro quente. Então, uma comida, assim, com mais preparo, né? Uma e não torneira. miojo. Teve um dia que a gente dormiu no mato. Numa praia extremamente difícil de acessar. Que pra sair daquela praia e depois ir pra próxima, a gente teve inclusive entrar no mar por umas pedras lá, né? Pra sair na outra praia. Um cachorrinho, a gente já tava com um cachorrinho. E a gente... Foi muito emocionante, inclusive. Foi muito legal. A gente molhou tudo, quase molhou as mochilas. E eu tinha essa coisa... Eu me machuquei bastante, porque eu tive que... Eu fui antes sem mochila pra ver se dava no dia anterior. Enfim, teve todo um dia a gente conta essa história. Mas nesse dia a gente dormiu no mato, sem estar preparado com água. Então a gente teve que filtrar a água. E daí faz a gente valorizar muito a água, porque a gente recebe todo dia a água na torneira, filtradinha. Ou vai no comprar no supermercado com ela na garrafa. Tu filtrar a tua água, tu pegar uma água suja, filtrar ela, purificar ela, ferver ela, fazer tua comida com fogo, fazer teu fogo. Se proteger também dos barulhos da natureza, era muito barulhenta a natureza, então deu muito medo, sorte que tinha um andarilho, que é o doguinho que a gente adotou, pra nos alertar, assim, e espantar as coisas, porque os animais selvagens. Porque, enfim... tu sabe, não saber se vai chover, não saber se vai dar tudo errado. Essa situação, esse extremo faz tu se conhecer muito. Isso a gente sabia bem. A gente pesquisou muito sobre, né? E queria justamente essa experiência de tu ir de uma cidade para outra a pé e tu não saber se vai ter uma pousada ou um camping te esperando. Isso é mais legal também, de tu não planejar tanto, né? Tipo, o ir a pé... Tu pode caminhar 30 km, pode caminhar 10, dependendo do teu corpo. Lá no 5º dia vai saber como ele vai estar. Tu pode pegar uma carona e avançar 2 cidades. Então, é muito imprevisto e por isso fica meio difícil planejar cada parada direitinho. Tu não conhece se vai ter um vilarejo no meio do caminho ou se não vai ter nada, sabe? E daí, às vezes, tu fala assim, não, hoje eu vou fazer 30 km de caminhada. Mas no meio da tua caminhada tem uma paisagem incrível que tu quer ficar lá 3 horas. Então tu fica 3 horas naquela paisagem. E daí naquele dia tu faz só 10, 15 quilômetros. Aí tu não sabe se tem uma pousada, ou se tem um camping, ou se tu vai acampar no mato, se vai ter gente legal pra te dar água, se vai ter gente legal pra te dar uma carona. Essa experiência, ela é impagável. Assim, a gente queria muito viver ela e a pé é a melhor... Não que seja uma experiência, também não seja uma experiência viajar de avião, viajar de ônibus ou viajar de carro. Mas é uma experiência, parece mais intensa ou mais
Intensa. intensa, Desafiadora também. desafiadora. Né? Consequentemente, isso faz a gente conhecer mais pessoas, que era uma coisa que no início do ano a gente estava tentando evitar muito, ficou muito fechado em casa. Então, a gente iria sair de casa a pé para evitar, enfim, contato com aglomerar pessoas no avião, enfim. Mas mesmo assim a gente ia passar por cidadezinhas, o cara que ia nos ver de mochila ia parar para conversar, o cara da cidadezinha do mercado, o senhor que nos dá água, o que a gente pede para dormir na casa. Enfim, são pequenos contatos assim que faz a gente ir conhecendo aquela cidade, como aquelas pessoas vivem. Isso é bem interessante também. E claro, tudo isso de máscara e distanciamento social, porque a gente, enfim, se cuidou muito também nesse sentido da viagem. E já que a vacinação já está avançada, né, e que todo mundo aí que pode dirigir já caiu na sua idade de vacinação, pelo menos com a primeira dose, então a gente decidiu também pegar carona nessa viagem. Alguns trechos. Alguns trechos. E daí o papo com as caronas sempre foram demais, assim, sempre foram muito legais. A única carona que não teve papo foi a carona que a gente ficou na caçamba. Caçamba que chama? Era uma pampa, acho que é uma pampa que chama, enfim. Uma caminhonetinha com 2 lugares na frente e a caçamba ali atrás. Que era numa estrada de chão, então não tinha ninguém, assim, era bem interiorzão. E o casal parou e sobe lá atrás, e a gente subiu e não conversamos com eles. Daí não teve conversa, mas teve uma experiência incrível, que é tu se sentir ali meio solto, perigoso, com vento na cara. É muito libertador. Pó, é muito legal, assim. Então acho que foram conhecer muitas pessoas, viver momentos incríveis, muito experiência de um limite físico, valorização das coisas pela escassez. E eu acho que o mais legal também, que dá muito medo, eu tive um pequeno surto na noite antes da gente sair, assim, que eu fiquei chorando compulsivamente. Que foi de tu não saber o que vai acontecer. Por tu não se planejar tanto, não saber quando tu vai chegar, pode ser que tu chegue em 10 dias, mas pode ser que demore mais ou menos, enfim. Tu não sabe. Então isso dá muito medo, mas também é muito tipo, o que eu vou encontrar, sabe? Eu vou adotar um cachorro? Não sei. Talvez ele vai te seguir por dias e tu vai acabar adotando ele. Talvez isso não aconteceria comigo de carro. Ele não ia me seguir, ele não ia me conquistar como ele me conquistou, né? A gente adotou um cachorrinho nos 3 últimos dias de viagem, né? Enfim. São coisas... Ele tá dormindo. Então acordou ele, tadinho. É um lobinho. Ele é um lobinho. Ele é péssimo para fotos e vídeos porque ele é tão preto que ele fica uma sombra assim, né? Só aparece os olhos brilhando. E ele é bem folgado. Já se acostumou com a vida fácil. Exato. Mas enfim, eu acho que esse é o motivo. Esses são os motivos, né? Vários da gente ter escolhido a viagem a pé. Eu acho que até mais do que os motivos pelo qual a gente ter escolhido a viagem a pé, mas os motivos pelos quais a gente não se arrepende nem um pouco de ter feito a viagem a pé, apesar de, em outro vídeo que a gente vai publicar ainda, ou que a gente já publicou, não sei, a gente mostrou que a viagem a pé é 10 vezes mais cara, no nosso caso foi, tá? 10 vezes mais cara do que a viagem de ônibus. E do jeito que a gente fez, tá? Eu sei que se a gente pegasse uma carona de Porto Alegre que ia até Florianópolis e parasse ali antes, pegasse outra carona para ir em Imbituba, a gente chegava em um dia, ia ser muito mais barato de carona do que de... Mas não era a proposta. Então, seguindo a nossa proposta de viagem, que era conhecer a cidade, foi muito mais caro. Então, valeu a pena ser 10 vezes mais caro? Valeu. Por esses motivos. Foram 10 dias, né? 10 dias conhecendo várias e várias cidades. Devia contar quantas cidades a gente conheceu, mas acho que foi umas 13 ou 14 cidades que a gente conheceu. A gente conheceu profundamente, falar com os habitantes, de olhar as paisagens, de atravessar as cidades a pé, ver as casas, pedir água nas casas, bater um papo com a pessoa da casa lá. Então isso foi muito intenso e valeu cada centavo e valeu cada minuto. E é por isso que a gente fez essa loucura de ir a pé, hein? Recomendo muito. Se você está aqui no YouTube, nos segue lá no Instagram, @professores.itinerantes, que a gente posta as paisagens,
a nossa rotina, né? Enfim, da onde a gente tá viajando. E aqui no YouTube se inscreve e curte esse vídeo que nos ajuda muito. E se você tá no Instagram, vai lá no nosso YouTube e procura Professores Itinerantes. Inscreve! Se Não inscreve sei como no vai ser o canal do nome desse YouTube. canal, a gente tá gravando antes do teu canal. É verdade.